Desafio para você, criativo. Em poucos segundos, tente adivinhar qual vai ser o tema da apresentação que eu vou criar hoje. Eu vou te dar uma dica. Essa apresentação é de uma galáxia muito distante. Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos ao quadro Criando Apresentações Reais para Personagens Fictícios. E na aula de hoje, a gente vai criar uma apresentação para o Darth Vader. E ô, pessoa difícil para criar uma apresentação, hein? Perigo! Vai que ele não gosta da apresentação. Ele vai lá e só dá aquela enforcadinha. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. E para garantir que isso não vai acontecer comigo e que eu vou criar uma apresentação que vai ser engajadora, que ele vai querer assistir, a gente vai utilizar o método definitivo para criar qualquer apresentação, que eu chamo do método VC. Tudo que uma apresentação precisa para ser fantástica, para ser criativa e prender a atenção das pessoas é de você. E o primeiro passo do método VC, o V, é criar um visual criativo. Afinal, o primeiro contato que uma pessoa tem com a sua apresentação é com o visual dela. É a mesma coisa quando você vai num supermercado. Você está olhando para os produtos que estão numa prateleira. O que faz você parar e se interessar inicialmente por esse produto? Não é a embalagem? Por isso que o primeiro passo é criar uma embalagem que seja atrativa para quem está ali assistindo. E para começar a criar essa embalagem atrativa, eu utilizei aqui alguns elementos. Vamos dar uma olhada? Eu peguei cores que vieram dessa imagem aqui do próprio Darth Vader. Ele gosta dessas cores, então vamos utilizar essas cores dentro da nossa apresentação. E também cores que vêm aqui do tema do Star Wars. Eu peguei essas cores do vermelho, o amarelo do Star Wars e esses tons de preto e de cinza que o Darth Vader gosta muito. Para chamar a atenção do Darth Vader, eu utilizei uma foto que é muito importante para ele, a foto do filho dele, do Luke Skywalker. Em termos de fonte, eu não peguei uma fonte baixada da internet necessariamente. Eu peguei uma fonte que lembrasse muito a ideia do Star Wars. Eu peguei a fonte Aharone e coloquei ela, tá vendo? Só com o contorno, da mesma forma como é utilizada na logo aqui. Dessa forma, você consegue criar um visual com o qual a sua audiência se conecta. E esse aqui foi o visual final da minha apresentação. Eu coloquei a foto do Luke Skywalker mais ou menos como se fosse o fantasma da força. Afinal, para o Darth Vader, ele ainda está só na memória, ele não se lembra direito do filho dele. Então eu queria colocar essa ideia do fantasma da força mais ou menos como se fosse a memória distante. Coloquei no fundo do slide o universo, afinal a gente está falando de Star Wars, então tem essa foto de universo. As formas geométricas para complementar o slide, você pode ver que a forma geométrica está lembrando o quê? Apesar de estar usando a cor amarela, está lembrando aqui, ó, o sabre de luz e esse neon do sabre de luz. E para as palavras que tem mais destaque, eu coloquei só o contorno da fonte com a cor do amarelo para relembrar ali a ideia da logo do Star Wars. Vamos ver aqui rapidamente como a gente montou esse slide? A primeira coisa foi mudar a cor do fundo do slide para uma cor aqui de preto. O que eu vou fazer agora é preencher esse slide inteiro com essa foto do universo. Preencher ele inteiro. Vamos enviar para trás essa imagem. E como ela está muito forte, vai ser ruim de colocar texto por cima, eu coloco um pouquinho de transparência nela para ela ficar um pouco mais escura. O que a gente precisa agora é da foto do Luke Skywalker recortada, né? Afinal eu tenho ele aqui inteiro com essa imagem. Eu vou remover o plano de fundo dela e agora é só uma questão de vir aqui no mais e no menos para a gente ajustar o corte até eu conseguir ter o Luke Skywalker todo recortado. Agora que eu tenho o Luke Skywalker recortado, eu vou fazer duas coisas nele aqui. Primeiro eu vou mudar a cor, puxando aqui para um azul, para lembrar essa ideia do fantasma da força. Agora eu também vou colocar um pouco de transparência nele. E por fim, a gente vai colocar um neon. O neon porque reforça ainda mais a ideia da lembrança, de que ele está meio que flutuando. Tá vendo como ele lembra bastante aquela ideia do fantasma da força?
Eu já tenho o slide principal e agora eu vou espalhar esses triângulos pelo slide para preencher um pouco ele. Então eu vou colocar 3 triângulos pelo slide e tudo que eu preciso é adicionar as caixas de texto. Eu tenho a caixa de texto nessa fonte do Aharone e a caixa de texto de baixo também está na Aharone, mas eu coloquei ela sem preenchimento. A gente colocou sem preenchimento nenhum, então o preenchimento está zerado e com um contorno de texto aqui bem amarelão e também com um contorno bem espesso de 3 pontos para lembrar a fonte do Star Wars. E a gente tem aqui o final, temos aqui nosso slide completo. Mas uma apresentação, ela não se sustenta só com um visual criativo, com um visual legal. Isso serve para despertar o interesse nas pessoas, mas depois ela vai escutar o que você tem para falar para ela. E é por isso que a gente precisa de um conteúdo empático. E conteúdo empático é aquele conteúdo que se conecta com a audiência, que conversa com uma necessidade que ela tem, que conversa com um problema que ela tem. E dessa maneira, a gente começa a prestar atenção no assunto. E uma das formas de você criar um bom conteúdo para sua apresentação é entendendo o que se passa na cabeça da sua audiência. E claro que o Darth Vader é um cara bem complexo, mas uma das coisas que ele tem desejo é o quê? É ter mais contato com os filhos dele, com o Luke, com a Leia. Então a gente vai criar aqui um conteúdo que converse com isso, para ele começar a se interessar pela minha apresentação. Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi. Ih, rapaz. Realmente. O primeiro slide vai ser como se reaproximar do seu filho, junto com um visual atrativo, junto com uma foto que chama a atenção dele. Esse conteúdo é certeiro para prender a atenção do Darth Vader. Então a gente já conseguiu marcar 2 pontos importantes na nossa apresentação, que é o V do visual criativo e o C do conteúdo empático. Mas o que a gente precisa também para conseguir realmente gerar resultado, gerar transformação em uma apresentação, eu preciso de engajamento. Eu preciso que as pessoas participem daquilo que eu estou falando, que elas realmente absorvam esse conteúdo e de certa forma consigam aplicar tudo que eu estou falando depois no dia a dia delas. E para aumentar o engajamento na sua apresentação, você pode utilizar técnicas que a gente chama de gamificação. E gamificação não é necessariamente você criar um joguinho ali dentro, mas é entender como os jogos funcionam e utilizar essas estratégias dentro de uma apresentação. E uma das estratégias de gamificação que a gente vai utilizar aqui é a barra de progresso. Muitas vezes a gente desiste de uma atividade porque você não vê a sua evolução. Não consigo enxergar, às vezes a evolução é muito pequena. E é por isso que o que a gente vai fazer é deixar esta evolução clara. A gente começa a nossa apresentação com a ideia como você pode se reaproximar do seu filho, faz uma introdução, conta uma história para o Darth Vader e logo depois eu entro com a barra de progresso. Então, se reaproximar do seu filho consiste em 3 etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Eu até mesmo uso imagens aqui do inimigo dele. E o que eu quero? Eu quero conquistar cada uma dessas etapas. Eu quero dominar elas. E à medida que você vai dominando essas etapas, eu poderia destruir cada uma dessas naves. E eu estou vendo aqui claramente a minha evolução. Até eu estar pronto, até eu estar pronta para me reaproximar do meu filho, eu dominar essa habilidade. Entendendo que o Darth Vader é uma pessoa que gosta de conquistar, que gosta de dominar a galáxia, essa seria uma forma de engajar mais ele durante a nossa apresentação. E esse aqui é o método completo para você criar uma apresentação realmente fantástica. O método VC, um visual criativo, um conteúdo empático e engajamento. E claro que aqui a gente criou uma apresentação para o Darth Vader, um personagem fictício, mas é um personagem que muitas pessoas conhecem, que a gente entende como a cabeça dele funciona. Então é mais fácil de ter ideias aqui para nossa apresentação. Mas eu quero que você pegue esses mesmos princípios e comece a utilizar no seu dia a dia. Claro que você não está criando uma apresentação para um personagem fictício, mas você também precisa fazer esse mesmo método para criar uma apresentação para a tua chefe, para o teu chefe, para os teus alunos no teu curso online, para os teus alunos dentro da universidade onde você trabalha, até mesmo para os teus clientes. Se você conseguir utilizar essas mesmas ideias no seu dia a dia, no mundo real, pode ter certeza
que a tua apresentação vai ter um resultado muito melhor. E por consequência, você também vai começar a destacar mais o seu trabalho, porque uma apresentação não é nada mais do que a extensão de quem você é, a extensão do que você faz. Se você quer também aprender a dominar toda essa metodologia na hora de criar sua apresentação e começar a criar apresentações mais criativas, mais profissionais que destacam o seu trabalho, você pode também hoje entrar para a nossa turma do treinamento Apresentações Fantásticas Black. O treinamento com um mapa completo para criar qualquer tipo de apresentação do zero. Para saber mais informações e entender todo o programa completo desse nosso treinamento, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar seu like e também me conta aqui nos comentários para qual outro personagem fictício você gostaria que eu criasse uma apresentação. Não esquece também aí, de assinar o canal para saber sempre que a gente tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.